Tudo bom, pessoal? Eu recebi aqui uma postagem do Instagram e eu queria comentar ela com vocês porque eu fiz algumas pesquisas e cheguei a alguns outros dados e eu quero compartilhar esses dados aqui com você. Mas eu quero mandar um abraço para o meu irmão Edu Matos, que mandou esse post para mim. Foi ele que desencadeou isso, onde eu fiz algumas anotações aqui que eu vou lendo para vocês para eu não esquecer de nada. E eu quero que vocês prestem atenção nisso porque é o seguinte, a gente tem visto muita preocupação com diversas coisas, né? E de economia, imigração, principalmente política. A gente tem visto muita preocupação do mundo inteiro com relação a esse tipo de situação. Mas tem uma outra que, inclusive, eu sou um dos fundadores da Fried. Eu vou deixar, inclusive, aqui na descrição o link da Fried para vocês. É uma organização que nós montamos. Hoje eu faço parte só do conselho e eu tenho algumas atuações lá dentro, onde eu faço algumas contribuições financeiras, inclusive de boa vontade, de ir a outros lugares, dar a minha força de trabalho para ajudar em algumas operações deles, mas é uma organização que foi criada especificamente para combate o tráfico humano, tá? Basicamente foi isso. A minha ideia na hora que eu quis atuar nisso foi o combate ao tráfico humano, porque eu vi ao longo desses anos muitas famílias, muitas histórias muito complexas, muito tristes, e eu acho que a pena para essas pessoas que trabalham, que vivem, que sobrevivem e que atuam nesse setor de tráfico humano, eu acho que a pena deveria começar com prisão perpétua, tá? De verdade eu acho isso, porque vocês não têm ideia do que acontece ali. Se você acha que era um absurdo antigamente aí nos transportes dos negros em navios negreiros, né? Você deve considerar isso algo muito semelhante. Mas passar muitos dias no mar, sem higiene, alguma coisa. Essas pessoas passam muitos dias também no deserto, em acampamentos totalmente sem higiene, sem estruturas, sem comida, com crianças pequenas no corpo. Eu já cheguei a ir e conversar com famílias que a criança não tinha fralda há muito tempo e ela estava usando um pano, parecia um pano de prato, onde ela estava envolvida na criança e a criança fazia xixi, fazia cocô ali, fazia as coisas ali, e eles simplesmente passavam na água aquilo ali, porque não tinha sabão para lavar. Então passava aquilo ali na água, colocava na criança, a criança além de assadura estava com infecção bacteriana. Então eu acho tão deplorável quanto, eu acho tão nojento quanto, eu acho tão desumano quanto, e eu acho tão criminoso e sujo quanto, tá? Então eu gostaria muito que algum congressista fizesse uma proposta legislativa de, no mínimo, prisão perpétua para um desgraçado desse, quiçá até pena de morte para um cara desse, porque o que ele faz essas pessoas se submeterem, o que ele faz essas pessoas passarem, vai muito além do que é minimamente aceitável para alguém que se intitula ser humano. Então vamos lá, vocês vão ver nessa reportagem, eu vou pedir para o meu pessoal colocar algumas imagens aqui, colocar o link do Instagram aqui na descrição para vocês, e eu vou lendo para vocês. O que tem acontecido recentemente, vocês vão ver. Hoje faz 4 dias que foi publicada essa notícia aqui no Instagram, tá? Então quer dizer, tudo isso aqui é recente, isso aqui não é uma coisa que aconteceu há 10 anos atrás, isso aqui é recente. E o que mostra que os traficantes de pessoas não estão muito preocupados com o fechamento de fronteira nem nada. Eles continuam arriscando, se passar, passou, se não passar, não é a vida deles, é a vida de outros coitados aí que estão numa expectativa de repente ter uma vida melhor e acabam entrando numa furada e gastando um dinheiro que eles não têm. Então vamos lá, vocês vão ver pessoas sendo transportadas no meio de rolos de tapete para atravessar a fronteira. Tá? A região da fronteira onde vocês veem cruzando, seja Califórnia ou Texas ou qualquer uma da fronteira aqui sul dos Estados Unidos ali com o México, não é um lugar onde você tem áreas frias, não é um lugar onde você tem temperaturas baixas, não é um lugar onde você tem gelo, não tem, tá? Essas pessoas vão cozinhando dentro desses containers e dessas caçambas de caminhão. Ali é um calor infernal, muitas dessas áreas são desertos. Eles vão literalmente suando até a morte dentro dos caminhões,
O caminhão não para essas pessoas fazerem xixi, porque vocês vão ver aqui nas imagens que a gente vai colocando que essas pessoas são colocadas no meio da carga. Então não tem como você parar num posto, descarregar tudo para a pessoa descer e fazer um xixizinho ali e depois voltar. A comida que elas trazem, a água que elas trazem é o que elas trazem, ponto. Se a viagem demorar 2 dias, 3 dias, uma semana, ou ficar parado esperando aí para de repente ter uma brecha na fronteira para eles poderem passar, o problema é deles. Tá? E ali as pessoas ficam suando, sem banho, sem comida, sem banheiro, sem água, sem nada. Elas ficam ali. Alguns deles, vocês vão ver que eles ficam dentro de caixas de mudança, tá? Eles ficam dentro no meio de rolos de tapetes. Outra imagem que tem aí são caixas de mudança. Ali eles estão no meio da caixa de mudança. Ponto. Né? Tem uma imagem aqui que a pessoa estava dentro de uma mala, ou seja, a pessoa fica ali, imagina a cãibra que essa pessoa vai ter, a dor que ela vai ter na hora que ela vai sair dessa mala, como o corpo dela vai ficar quando ela sair de dentro dessa mala por ficar tantas horas, quiçá dias, dentro daquela mala. Tá? Transporte de caminhão de ovo é cada vez mais. Se vocês pesquisarem na internet, vocês vão ver que semanalmente são apreendidos muitos caminhões com transporte de ovos do México para os Estados Unidos, onde você tem pessoas colocadas ali no meio da carga. Outros são caminhões de combustíveis. Aí vocês vão ver que curioso, que eu li inclusive uma reportagem sobre isso. Sai dos Estados Unidos, vai para o México com um caminhão carregado de combustível. Aí descarrega o combustível e essas pessoas voltam dentro do caminhão teoricamente vazio. Vocês têm ideia do que tem de gás tóxico dentro daquele container de combustível e as pessoas ali fechadas respirando aquilo? Vocês têm ideia disso? Outro, caminhão com transporte de madeira. Madeira é muito comum as pessoas fazerem tratamentos químicos na madeira antes de fazer a exportação. E quando você olha esse tratamento químico, aquilo ali fica impregnado na madeira por bastante tempo, até para a madeira não apodrecer, não umedecer, não perder a qualidade dela, ou não empenar, ela fica com aquela substância ali. Imagina essas pessoas ali no meio daquilo, 2, 3 dias, 4 dias, junto no mesmo container para tentar entrar dentro dos Estados Unidos. E aí eu questiono uma coisa para vocês, né? Por que essas pessoas se submetem a isso? Antigamente a gente via os escravos sendo transportados, e ilude-se quem acha que só existiram escravos negros, né? Não, começou com escravos brancos, depois foi para negros e brancos. Então, as pessoas que fazem a ideia de que escravos sempre são negros, não, você está se baseando por uma realidade, uma só realidade, que na verdade é a menor delas. Porque se você for olhar a quantidade de brancos e negros que foram escravizados, desde o Império Romano e tudo mais, você vai ver que tem uma quantidade enorme de brancos que foram sim escravizados também pelo próprio povo dele, inclusive, né? Como aconteceu na época dos navios negreiros. Os portugueses, eles não iam até a África, saíam jogando redes em cima do... Não, eram as tribos ali, também de negros, que conquistavam outras tribos e os prisioneiros, eles eram escravizados e eram vendidos para os portugueses. Né? Essa é a realidade. Então, você vê que naquela época existia aí uma ação negativa do escravizador para com o escravo, para capturá-lo, revendê-lo e aí levar para onde eles seriam vendidos. Né? Aqui não é assim que funciona. As pessoas vão voluntariamente atrás dos coiotes ou dos escravizadores, que eu prefiro chamá-los assim, porque eu não quero romantizar isso. O coiote ele é uma coisa, o escravizador... Não, para mim coiote e escravizador é a mesma coisa. Tá? São tão sujos quanto, são tão baixos quanto, são tão sem moral, sem caráter e sem coração quanto. Mas eu tô ajudando as pessoas a terem uma vida melhor. Você quer ajudar essas pessoas? Não sujeite essas pessoas a esse tipo de coisa. Mas é ela que está se sujeitando. Eu concordo com você até a página 2. Porque a grande maioria dessas pessoas, grande maioria, tá? Existe uma proporção dessas pessoas que são sem vergonhas mesmo, sem a menor noção do risco que elas correm. E eu não estou nem preocupado com elas, eu estou preocupado com as crianças que elas trazem. Mas a grande maioria dessas pessoas são pessoas muito simples.
São pessoas que não têm, elas não têm nem o que comer onde elas estão. Então qualquer coisa para elas é válido, inclusive se isso gerar um risco de morte para elas, né? E aí, explorar isso dessas pessoas é de uma maldade tão grande, de uma falta de caráter tão grande, que eu não consigo ter a menor simpatia, a menor empatia ou o menor respeito por esses coiotes ou pessoas que se aliciam a eles ou pessoas que estimulam a imigração ilegal. Eu não consigo ter qualquer tipo de simpatia por um desgraçado desse e até aquele que promete trabalho. Ah, se você contratar um coiote e vier para os Estados Unidos, eu te ajudo aqui a arrumar um trabalho. Você é tão conivente com o coiote quanto o próprio coiote. Você está estimulando tanto que essas pessoas corram riscos como o próprio coiote. Então, eu gostaria que vocês vissem esse vídeo, eu gostaria que vocês prestassem atenção nessas imagens, deixa aqui o seu comentário também, por favor, e principalmente, eu gostaria que você começasse, a partir de hoje, de agora, se conscientize, se essa for a sua vontade, se conscientize e comece a se manifestar contra isso. Trazer as pessoas para uma realidade de, olha, não é o caminho, não dá para fazer, o risco que você corre, e principalmente o risco que você coloca os seus filhos ou a sua esposa, é um risco tão absurdo, onde essas pessoas podem passar por isso aqui que vocês viram. Essas pessoas podem ser sequestradas, estupradas, mortas, com os órgãos transferidos e vendidos no mercado de órgão, ou usadas como mula para transporte de droga. Isso é o que eu gostaria que as pessoas começassem a falar, que essas pessoas começassem a propagar e principalmente que as pessoas tivessem consciência. Grande abraço a todos, fiquem com Deus. Obrigado.